Paz, queridos irmãos, seja multiplicada da parte de Deus, passando aqui para vos deixar um esboço bíblico de minha autoria do capítulo de número 30 de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 30, o livro da sabedoria, o Meshliei, que no hebraico é o livro do sábio. Capítulo 30, versos 18. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Esses são os quatro caminhos que maravilhavam esse sábio escritor, que nós vamos conhecê-lo pouco a pouco aqui. O tema da mensagem são os quatro caminhos. Sugerido, né? Os quatro caminhos. Observe-se que esse capítulo de número 30 de Provérbios, a sua autoria, logo começa no verso 1, Provérbios de Agur, filho de Jaque. Quem é esse Agur? Vale ressaltar aqui que este é o único livro escrito por Agur, ou única menção em que Agur ele aparece no livro de Provérbios. Agur era filho de Jaque, o oráculo. O que é um oráculo? O que era um oráculo, né? Um oráculo era um vidente, ou seja, um profeta, aquele que dava conselhos, que exortava sobre o caminho. Reis, profetas, né? Outros profetas consultavam os próprios oráculos também. Viajantes, peregrinos e assim por diante consultavam para saber sobre o futuro, para saber sobre o que iria de acontecer, ou buscar conselhos, né? Então, para isso servia o oráculo, era um conselheiro, um vidente, um profeta. Vale ressaltar que Agur também viveu nos tempos do rei Salomão. Há indícios de informações que este Jaque serviu Salomão no reino, na corte. Jaque, o pai de Agur, serviu Salomão no reino e na corte, que desta forma ele encorajou a Agur, né, seu filho, buscar por sabedoria e conhecimento. O pai encorajando o filho a buscar conhecimento. Será que você tem encorajado seu filho? Será que você tem o incentivado a conhecer Deus? Jaque, ele era um homem que assistia Salomão em toda a sua sabedoria, mas também incentivava seu filho a buscar por sabedoria. Agur é um homem que do anonimato ele busca conhecimento, utilizando a forma pedagógica que ele cria suas ideias, faz com que ele se torne um grande pensador. É possível, né? É possível que o mesmo Davi citou um dos seus provérbios, né? Davi também citou um dos seus provérbios. Agur perde duas coisas para o Senhor. No capítulo 30, verso 7. Coloquei o verso 7 ali, ó. Duas coisas te peço e não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a riqueza nem a pobreza, mas mantenha-me com a porção acostumada, para que porventura de farto não te negues, e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar e lançar a mão do nome de Deus. Vamos teologar com a Bíblia. Agur é um homem desconhecido, embora a história faz menção dele, que ele busca em Deus algo conhecido. Um homem desconhecido que busca em Deus algo conhecido. Um homem que, de fato, ele entende que do nada pode ter tudo, e tendo tudo, pode parecer que ele não tem nada. Agur busca revelação naquilo que já é conhecido. Ele busca revelação de Deus naquilo que já é conhecido. O Deus de Agur é o Deus que escolhe as coisas loucas e confunde as sábias, exalta os fracos e abate os fortes. Agora vamos entrar, né, na mencionando os quatro caminhos. Observe-se que agora Agur, ele vai fazer menção da águia, ele vai fazer menção de uma ave e do caminho da águia no céu. Observe-se que jamais ninguém, seja por telescópio ou qualquer outra forma
de informações e investigações, vai conseguir discernir, ver ou enxergar, até mesmo seguir, rastrear ou mapear o caminho da águia. A águia é um animal que anda sozinho, uma ave, né? Melhor dizendo, ela anda sozinho, diferente dos pardais, dos culeiros, diferente dos trinca-ferros, que andam sempre em casais, em bandos, gansos, cisnes. A águia anda sozinho. A águia faz alusão de um caminho diferente, de um caminho que não foi trilhado ainda por outra pessoa. A águia tem símbolo do cuidado de Deus, traz símbolo de perseverança, símbolo de força e de renovo. Quando nós olhamos para o caminho da águia, vamos ressaltar que a águia traz o símbolo, aqui eu marquei, grifei, que a águia traz o símbolo do cuidado de Deus. E se nós olharmos atentamente, em Deuteronômios, capítulo 32, verso 11, nós vamos entender que, como a águia desperta a sua ninhada e ela move-se sobre seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor guiou, e não havia com eles Deus estranho. Você percebe aqui, como a águia desperta. Um verbo de ação, despertar. Segundo verbo de ação, mover-se. Terceiro verbo, estender. Quarto verbo, tomar. Percebe-se que o cuidado de Deus está em despertar, mover, estender, tomar. E vamos entender que percebe-se que, como eu falei para você, há 4 verbos de ação. Despertar, relembrando, mover, estender e tomar. Deus desperta no caminho, ele move sobre seus filhos. O Deus de Israel, ele trazia sobre ele mesmo, dizendo que Deus, ele traz a mesma alusão ou simbologia da águia. Assim como a águia desperta-se do seu ninho sobre a sua ninhada, Deus desperta no caminho sobre seu povo. Ele se desperta, Deus se levanta, Deus se põe de pé para guiar o seu povo. E ele move sobre seus filhos. De que forma? Nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Êxodos, capítulo 13, versos 21. E Deus também faz como a águia, assim como a águia estende as suas asas, Deus também estende as suas mãos. É uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 12, verso 11. Deus levantará o estandarte para as nações, reunirá os desterrados de Israel. A mão estendida de Deus é um guia, direciona o caminho. Ele toma para si as suas guerras. Deus se estende, Deus coloca a sua mão. Deus está se levantando em favor do povo de Israel, dizendo: olha, o meu estandarte será visto por todas as nações, e eu vou reunir, eu vou reagrupar, eu vou realocar, eu vou tomar de novo, botar na posição o meu povo, porque Deus é um Deus que toma para si as nossas guerras. Esta peleja não é mais sua, esta peleja, ela é de Deus. Percebe-se que o caminho de Deus, que Deus faz você trilhar, é um caminho diferente. Você caminha e não se cansa. Você peleja, mas não perde batalha. Oh, aleluia! O caminho que Deus fará você trilhar é igual ao caminho da águia. Você caminha e não se cansa. Você peleja, mas não perde batalhas. É o caminho do renovo. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com as asas da águia, ou voarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o caminho do renovo, é o caminho da promessa. Nesse caminho você anda e não se cansa, porque quem te dá força é muito maior. Quem te dá força é muito maior. Então veja, apenas algo bem raso, bem superficial, uma ideia bastante rasa aqui para nós. Nem escavamos o texto ainda,
nem usamos a etimologia das palavras para entender que Deus, ele se apresenta como a águia, que desperta a sua ninhada, move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O cuidado de Deus é semelhante ao caminho da águia. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. Então você vai correr, você vai caminhar, mas não vai se cansar. Deus dá força ao cansado. Deus anima o que está abatido. Deus é o Deus que peleja as suas guerras. Agora vamos para o caminho da cobra. O caminho da cobra na penha. A palavra penha é pedra. A palavra penha é superfície firme. O que Jesus falou para nós a respeito de um texto da Bíblia, a respeito da cobra ou da serpente? Cobra na Bíblia é sinônimo de prudência. Embora alguns dizem ser traição, falsidade, cobra na Bíblia é um símbolo de prudência. Você já notou o caminho da cobra na penha, na pedra? É difícil você notar, o rastro ela não vai deixar. Mas se ela caminhar numa superfície firme, você vai encontrar. Jesus menciona um verso da Bíblia dizendo, Mateus 10:17, sede prudente como a serpente e simples como a pomba, porque nesse caminho que prevalece não são os gritos. Nesse caminho da prudência, o que vai prevalecer não é o grito, não é o berro, mas é a tua prudência, é a diligência no teu andar. Provérbios capítulo 4, verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. Então, o que Agur está nos dando a entender que o caminho da cobra na penha simboliza o caminho do prudente, um caminho de prudência, de cuidado, um caminho de diligência, um caminho de sensatez. É um caminho que não nos leva ao engano. Jeremias 10:23 diz que eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. O homem não tem o próprio caminho. O homem de Deus não faz o seu próprio caminho. E Jeremias está dizendo, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir seus passos. Porque o homem prudente deixa Deus o dirigir. O homem prudente deixa Deus governar seus passos, pois ele mesmo não conseguirá decidir qual é o caminho certo. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminhos que para o homem é bom, mas o fim deles é morte. O verdadeiro caminho do homem é temer a Deus. Estará em Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Pois o temor do Senhor encaminha para a vida, pois aquilo que ele tem ficará satisfeito e não visitará nenhum mal. Então entendemos que o caminho, vamos lá voltar, o caminho da cobra simboliza o quê? Prudência, diligência, cuidado, né? Provérbios também 16:20, eu não coloquei aqui, mas você pode ler, que o prudente atenta para cada palavra. Então o caminho da cobra na penha relata-se prudência. A cobra é prudente, ela não vai atacar. Ela não vai atacar alguém. Ela é prudente, ela se esquiva do mal. Ela se esquiva do seu predador. Assim é o cristão, ele tem que andar com temor, ele tem que andar sem se aliar ao mal. O terceiro caminho é o caminho do navio no meio do mar. Você já viu o caminho do navio no mar? Ele não deixa rastro. Acredito que nunca deixará, pois é esse um caminho que não existe. Mas posso lhe dizer o percurso que esse navio percorre em alto mar. Vamos lá então. Se o contramestre não estiver atento, não poderá guiar o piloto, o comandante, durante uma tempestade. Os discípulos de Jesus, você já entende essa história, eles enfrentaram uma grande tempestade. Em São Mateus capítulo 14, verso 22, enfrentaram uma grande tempestade. E Jesus permitiu para provar a fé deles. Eram pescadores. Veja, por exemplo, o sinônimo que eu usei aqui. Eles podem entender do navio, da pesca, de rede e de mar. Mas só
quem entende de acalmar a tempestade é Jesus. Então o teu barco, ele vai caminhar por caminhos, ele vai trilhar, muitas das vezes, o mar da vida. O mar vai ser bravio, o mar vai se revoltar, o mar vai estar agitado. Mas somente quem tem o poder de acalmar essa tempestade é Jesus. Subse-entende que esse caminho no meio do mar simboliza o caminho do cristão pelas tormentas, pelas dificuldades da vida, pelas intempéries da vida. E Amós capítulo 1, verso 3 diz que somente Jesus, ele tem seus caminhos na tormenta e a nuvem são pó dos seus pés. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês entendem de como pescar um peixe, entendem de como fazer uma rede, entendem o lugar certo para pescar. Agora, só eu tenho poder de acalmar a tempestade. Só Jesus tem o poder de acalmar a tempestade da vida. Glória a Deus, só Jesus tem o poder. Ele faz cessar os ventos pelo som da sua voz. A voz dele é como o som de muitas águas. As águas só podem se submeter ao poder que emana da sua voz. Então o caminho do navio simboliza os caminhos do cristão pelas dificuldades. O caminho no meio do mar. Muitas vezes o caminho vai ser tranquilo, mas muitas das vezes será um caminho dificultoso. O último caminho é o caminho do homem como a virgem. As três coisas que maravilhavam ele. E a quarta, ele desconhecia, o caminho do homem como a virgem. Você já viu um homem caminhar como a virgem e não sediá-la, não desejá-la ao ponto de querer tocá-la? Lógico, somos seres humanos, pecadores, falhos, sujeitos a erros. Mas esse homem aqui, que caminha com essa virgem, é um caminho oculto, que ninguém percebe, que ninguém vê. Mas esse homem aqui é simbolizado na pessoa de Cristo Jesus. E a virgem é a igreja. Eu coloquei aqui, já falei, que você já viu um homem caminhar com uma virgem e não tocá-la? Não tentar se aproximar dela com desejo ou mal intenções? Só existe um homem que anda no mesmo caminho desta virgem. Que homem é esse? Ele não a toca, ele não a violenta, ele não a deturba, o nome dele é Jesus. E essa virgem é a sua noiva. Deixa eu ser mais profundo para você. Essa virgem é a igreja. E esta igreja são as ovelhas. João 10:29. O meu Pai, que as me deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por essa virgem, ele dá a sua vida. Ele protege, ele cuida e zela para si mesmo. A noiva tem compromisso. Esta virgem tem compromisso com ele. Qual é o compromisso? Esperar seu noivo chegar. E nesse caminho que ela vai encontrá-lo. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes de tocar a última trombeta, nós encontraremos o Senhor nos ares. Então esse caminho é o culto. O caminho do homem com a virgem. Somente um homem caminha com uma virgem, não a toca, não a violenta, não a deturba. Aleluia, este homem é Jesus. Este é o caminho oculto. O quarto caminho, ele não sabia dizer quem é, porque fora uma visão celestial, fora uma revelação dos céus. Então nós entendemos que nesse caminho tem vitória. Fique nesse caminho. O noivo está caminhando com você e em breve será o casamento. E nunca mais estará só nesse caminho. Jesus é o fiel noivo que aguarda ansiosamente aqueles que estão guardando assim, mesmos para morar com ele. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua história. Vamos voltar lá para o início, para que você possa recapitular apenas um breve pensar, né, irmão? Apenas um breve pensar das três coisas que maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia conhecemos, da cobra conhecemos, do navio conhecemos, mas o caminho do homem como a virgem, ele não sabia, a quarta não a conheço. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus irão conhecer quem é esse homem que caminha como uma virgem e não a toca. Deus abençoe que esse esboço bíblico sirva para acrescentar conhecimento e também edificar sua vida. Um abraço, Deus abençoe.